Boa noite, bom dia, dependendo do horário do que o senhor estiver assistindo esse vídeo. E hoje eu pretendo falar a respeito qual é a regência, né? Qual é a lei de regência a respeito das relações entre locatários, locadores, condôminos e as imobiliárias. Meu nome é John Copte Facuri, meu canal do YouTube é John Copte Facuri, é esse canal, peço que curtam, compartilhem o vídeo. Desejo saúde a todos e que esse vídeo tenha a finalidade específica de aclarar, né, as situações cotidianas, né, que vivenciamos, e até como advogado aqui no estado do Rio de Janeiro, eu essas questões chegam a mim e eu gosto de compartilhar com os senhores. Muito bem. A quem compete, assim, numa relação entre a imobiliária, os locatários, ou a imobiliária e os proprietários, ou as imobiliárias, né, em geral, e os compradores de imóveis, vendedores de imóveis, qual é a lei que vigora? Se vigora o Código Civil ou o Código de Processo Civil nessas relações? Pois bem, segundo o Superior Tribunal de Justiça, eu concordo em gênero, número e grau com essa decisão. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, nas relações entre imobiliárias, compradores de imóveis, vendedores, locatários, nos condomínios, a relação entre imobiliárias e, via de regra, entre imobiliária e donos de imóveis que colocam seus imóveis para alugar e pessoas que alugam imóveis na imobiliária. As relações são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Portanto, todos os serviços prestados pelas imobiliárias para caracterizar, né, são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, na relação entre imobiliária e compradores e vendedores de imóveis, e imobiliária e inquilinos, proprietários, em condomínios, etc. Muito bem. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor garante muitas vantagens aos compradores, porque, assim, para se caracterizar a relação de consumo, há que se ter a questão do produto ou serviço e o consumidor na qualidade de destinatário final. Ele não pode estar no meio, ele tem que ser o destinatário final dos serviços imobiliários. Portanto, como consumidor, ele é o destinatário final, o locador, dono de um imóvel. Quem compra o imóvel, proprietário de imóvel que coloca o imóvel para vender numa imobiliária, o inquilino, eles têm uma relação não entre ele, por exemplo, num contrato de locação, aluguel. A relação entre inquilino e proprietário é da lei do inquilinato. Mas a relação entre eles e a imobiliária, proprietário, locador e locatário, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, portanto, nessa relação, que inclusive as questões processuais do Código de Defesa do Consumidor são os direitos básicos do consumidor, a inversão do ônus da prova a seu favor, responsabilidade civil objetiva das imobiliárias em relação aos consumidores, que eles prestam serviço, são regidas justamente, são as garantias que são concedidas às pessoas que utilizam os serviços das imobiliárias. Portanto, espero ter podido passar aos senhores que, efetivamente, em suma, a relação entre proprietários de qualquer pessoa que utiliza o serviço de uma imobiliária é uma relação de consumo como outra qualquer. Já é a definição legal do próprio Código de Defesa do Consumidor, e o Superior Tribunal de Justiça assim o entende. Eu concordo com esse entendimento, porque a relação não podia ser diferente. A relação entre um dono de um imóvel que coloca seu imóvel para vender
a imobiliária, por exemplo, aliena o imóvel e falha nessa prestação de serviço, a pessoa procura a imobiliária, não consegue vender seu imóvel, enfim. A relação que vai ser jurídica usada em juízo vai ser o Código de Defesa do Consumidor. Enfim, agradeço a todos, a paciência de todos. Insisto que os senhores se inscrevam, curtam esse canal, compartilhem, para aclarar, para passar uma visão bem superficial, mas porém esclarecedora, né, dos direitos dos consumidores em relação às imobiliárias. Ok? Então, os serviços devem ser prestados de forma bem transparente, boa-fé objetiva, tudo isso nas relações contratuais. Ela presta um serviço aos consumidores, é uma relação contratual de consumo. Quem procurar uma imobiliária para qualquer fim, ele é um consumidor. Tá certo? Então ele vai utilizar esse produto ou serviço como destinatário final. Cabe a ele, consumidor, exigir seus direitos em juízo. Tenham sempre em mãos seus advogados, seus defensores públicos, quem não puder pagar um, e sempre estejam atentos ao serviço que as imobiliárias, via de regra, prestam um excelente serviço, com algumas exceções. Então, espero ter podido ajudar muito os senhores e agradeço muito a paciência de todos. Bom dia e boa noite a todos. Obrigado.